Bora começar o nosso vídeo hoje falando sobre a promessa, né, que eu havia comentado logo no comecinho do vídeo, e resolvi gravar um conteúdo exclusivamente apenas para essa notícia, já que ela é exclusiva, né, então tem que dar uma moral aqui pro canal e trazer também um pouco de detalhes, já que é um pouquinho complicado eu passar só a notícia de uma vez sem explicar cada um dos detalhes, tá bom? Então quem possivelmente hoje não dá para me cravar, porque pode acontecer muitas coisas, mas quem me cravou que irá continuar no Goiás para 2023 é o lateral esquerdo Sávio, jogador de 27 anos de idade, que soma até aqui apenas 7 partidas com a camisa do Goiás. Mais cartões amarelos do que passes ou até mesmo gols. São 3 cartões, um vermelho, mas eu vejo que é só uma adaptação do Sávio, porque ele já demonstrou sim ser um ótimo jogador. Por que eu digo isso, né? O Sávio ainda me confirmou. Se lembra que inclusive na semana passada eu havia gravado um vídeo, né, falando sobre os detalhes, enfim, contratuais do próprio jogador. Inclusive daqui a pouco já comento essas questões para vocês. E ele me respondeu lá no Instagram, onde inclusive ele é seguidor, lá do Goiás News. Caso você não seja também, convido você para conhecer a nossa outra plataforma. Ele acabou me respondendo que me chamou, né, ainda no sábado de noite. Respondi ele falando o que gostaria, né, de dizer. Ele falou que, abre aspas, quero ficar e vou ficar. Ele só falou isso. Eu até respondi ele perguntando se o Rio Ave, no caso, foi logo em si que eu postei o Rios lá no Instagram. Ele já veio e me respondeu essa questão, né, que quer ficar no Goiás e vai ficar para o ano que vem. Até respondi se o Rio Ave, que tem contrato com ele até junho de 2025, iria dificultar uma negociação ou algo nesse sentido, mas ainda não obtive resposta do Sávio. Depois eu vou cobrar ele lá também para trazer um pouco mais de detalhes. Então a gente pode ficar assim esperançoso nessa questão. O vídeo que eu havia trago, inclusive o que eu postei lá no Rios do Instagram, era falando o seguinte, que o Sávio ele só está emprestado, né, ao Goiás até dezembro agora de 2022 na disputa da Série A. O seu contrato com o Rio Ave vai até junho de 2025. E uma outra informação, essa também exclusiva aqui do nosso canal, onde eu confirmei lá com o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, sobre a questão, vou até deixar o print aqui para vocês, do lateral esquerdo Sávio. Ele me respondeu que o Goiás tem um empréstimo com a opção de compra agora no final da temporada. Se o presidente já deixou claro, não consegui descobrir esses valores, e o lateral esquerdo também já comentou comigo, né, já cravou que quer continuar e que vai ficar no Verdão para o ano que vem, a gente já pode ter um pouquinho mais de certeza. E uma outra informação, essa aqui não é minha, mas ela é da Rádio Band News, valeu demais aí a galera, uma entrevista do Edminho Pinheiro após aquela vitória contra o Santos. Ele falou que iria manter, né, grande parte desse elenco para o ano que vem, mais ou menos 70%, 80% do atual plantel, inclusive mencionou o próprio Sávio como tendo contrato para o ano que vem. Ele até falou, a gente tem no caso o Tadeu, né, o Vinícius, o Nicolas, o Sávio, o Marquinhos Gabriel, ou seja, citou um jogador que na teoria não tem, mas que já pode ter algo conversado ali nos bastidores. Não posso trazer essa notícia, né, já que não tenho ela, mas o próprio Edminho já meio que deixou escapar que o Sávio meio que já está garantido também para o ano que vem. Ele já me confirmou, o presidente falou também dessa opção de compra junto ao Rio Ave de Portugal. Então, juntando um pouquinho de notícia daqui, já que essas pessoas não iriam mentir para mim, né, porque assim, pode acontecer coisas diferentes. Muitos até podem vir aqui, não sei, tomara que não, mas que o Sávio não continue no ano que vem. E falar, ué, Guilherme, mas você cravou que ele iria continuar? Não é bem assim. Se as pessoas me falaram exatamente o que eu estou trazendo aqui para vocês, caso aconteça uma outra questão, aí outra história, né? Mas nesse momento, a chance do Sávio continuar para o ano que vem é muito grande, né? Então, por isso que eu falei para vocês, trazer passo a passo também, para vocês entenderem, né, como está os bastidores do Goiás envolvendo o lateral esquerdo Sávio. Se eu ainda não consegui descobrir o valor dessa opção de compra do Goiás, como o presidente Paulo Rogério Pinheiro me confirmou, o site Transfermarkt meio que faz isso pra gente, né? Segundo esse próprio perfil, inclusive eu vou estar deixando ele aqui embaixo na descrição, o Transfermarkt avalia o Sávio em mais ou menos 225 mil euros, o que na cotação atual dá mais ou menos 1.200.000, 1.100.000 reais, vai depender muito da cotação do dia. Pouco mais de R$1 milhão seria o valor de mercado do lateral esquerdo, que pertence ao Rio Ave, né, da primeira divisão portuguesa. O seu contrato por lá é longo, então o Goiás, para continuar com o jogador, possivelmente vai ter que pagar essa opção de compra. Eu acho que vale muito a pena, porque 1 milhão para um time que vai para o segundo ano consecutivo. O próprio Paulo Rogério Pinheiro disse que se tudo ocorrer da forma que, não é nem que se espera, mas que como se desenha, inclusive com a permanência do Goiás para a primeira divisão, para o ano que vem, né, o Goiás terá o dobro da receita exclusivamente para o futebol visando 2023. Então esse tipo de aquisição de 1 milhão, 2, até 3 milhões, como é no caso
da Belmonte, a diretoria não deve hesitar muito, né, ao fazer esse tipo de contratação, principalmente visando a continuidade do elenco, algo que inclusive o próprio presidente já deixou claro querer fazer ainda no finalzinho do mês de novembro de 2022, principalmente com a supervisão, com as escolhas do técnico Jair Ventura. Então, informação importante também lá do Transfermarkt, 27 anos de idade, pode até parecer uma idade um pouquinho avançada, mas aqui no Brasil a carência de laterais esquerdos, é só perguntar para vocês aqui, né, qual foi o último lateral esquerdo que o Goiás teve de certa confiança, um jogador de destaque, assim, minimamente confiável. Eu diria que o Hernandes, né, lá na Série B de 2018, talvez o último que tenha sido um pouquinho assim, fez uns golzinhos e tal, participava bem da defesa e também no ataque. Depois daquilo, né, e até antes, se a gente olhar ali em 2017, 2016, 2015, sempre muito fraco, né, as laterais do Goiás. Na minha opinião, eu gostava do William Matheus, o Egídio, ali em 2012, então assim, a gente tem que voltar muito para trás para achar um jogador de mínima confiança nessa posição. Depois disso rodou ali o Jefferson, né, em 2019, também em 2020, onde teve alguns altos e baixos. Depois até mesmo passou o Gabriel Rodrigues, o Hugo, o próprio Arthur, mas que nenhum conseguiu se firmar. O Sávio, apesar de ter ficado alguns jogos suspensos, na minha opinião, quando encaixar direitinho com o time, tendo um pouquinho mais de entrosamento, né, muito pouco ainda para a gente avaliar como concreto, só 7 jogos, mas já demonstrou uma boa qualidade. Então acho que vale sim a pena 27 anos, até mesmo quando eu tiver informação a respeito do seu contrato, a tendência é que seja pelo menos um vínculo de mais 3 anos, tá? Acho que ele deve fechar aí com o Goiás, pelo menos até dezembro de 2025, né? A gente pode considerar um ano em 23, 24 e aí sim em dezembro de 2025, como é, por exemplo, o contrato do atacante Vinícius. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa decisão do jogador, que assim fala sobre essa principal notícia ainda confirmada pelo Instagram lá do Periquito Brisado, onde a diretoria do Goiás já tem conversas avançadas para a renovação de contrato do polivalente Dieguinho. Uma baita notícia, né, pra gente que tem essa expectativa de um time ainda melhor, mais qualificado para o ano que vem, e certamente essas peças fundamentais que, na minha visão, dentro do elenco do Goiás, a gente tem pilares, né, ali atrás na defesa com o goleiro Tadeu, o meio de campo comandado pelo Dieguinho em várias faixas do campo, né, e também lá na frente com o Pedro Raul. O Pedro Raul é o único que a gente já pode garantir, né, que não irá continuar para o ano que vem, mas os outros a diretoria vai tentar até o último minuto visando esse planejamento de longo prazo. E eu acho isso muito importante porque seria uma decisão tomada independente de estar na Série A ou na Série B do futebol brasileiro. Já cheguei a comentar isso aqui com vocês também, a diferença de orçamento, né, financeiro para o Goiás no ano que vem, jogando a Série A do Brasileirão, por isso é tão importante permanecer na elite do futebol nacional, é de mais ou menos 100 milhões de reais gastos apenas com o futebol, mais do que o dobro do que o Goiás já tem para esse ano de 2022. Então certamente já dá para a gente ter uma certa perspectiva melhor, mas passa muito também por essa continuidade. Será muito importante conseguir, né, o mais rápido possível esses 43, 44 pontos para a consolidação na primeira divisão. Então, segundo aí o Periquito Brisado, abre aspas, continua no processo de renovações com jogadores que interessam ao projeto futuro do clube. O Goiás tem negociações avançadas para extensão por mais 3 anos com o volante Diego. Serão ajustados os valores salariais e da multa rescisória do jogador. O contrato do Dieguinho, né, foi renovado ainda no final do ano passado por mais 2 anos, portanto se encerra só em dezembro de 2023. Né? Então muito interessante essa notícia, onde eu já havia confirmado aqui com vocês inicialmente desse contrato do Dieguinho, né, ele começou essas conversas ainda lá em novembro, né, do ano passado, já tendo ali um encaminhamento com a diretoria alviverde, e aí sim assinado ainda na disputa do Campeonato Goiano essa sua extensão, e uma baita estratégia, porque a gente tem que pensar, fazer a contextualização de quando o Dieguinho chegou no Goiás. Ele era só uma aposta vindo lá do futebol do interior de Minas, né, do Boa Esporte, onde havia jogado a Série C do ano anterior, sido rebaixado, jogado o Campeonato Mineiro também, ele caiu de divisão, então inclusive o próprio Dieguinho falou isso, né, um time que acredita nele 2 vezes após ter sido rebaixado, conta com o futebol do jogador, ele tem essa gratidão também enorme ao Goiás e por tudo, né, que vem feito também nessa primeira divisão. Então se o Goiás deixasse para renovar só agora no final do ano com o contrato já se encerrando em dezembro, certamente seria muito mais difícil e também o salário do jogador não seria condizente com o seu bom futebol na Série A do futebol brasileiro. Então renovando esse seu contrato, onde segundo o Periquito Brisado, essas negociações já estão avançadas para essa extensão, pelo menos até 3 anos, ou seja, até dezembro de 2026. Uma baita notícia, um cara que vem ajudando demais esse elenco do técnico Jair Ventura e tem só 26 anos de idade. Seu aniversário é no dia 31 de outubro, ou seja, ainda nesse ano,
vai fazer 27, então fazendo esse contrato até 2026, ele teria ali 29 para 30 anos no final do seu contrato. O tanto que o Dieguinho é disciplinado, né? Eu acho que ele vai jogar tranquilamente. Se quiser, ele joga tranquilo até uns 40 anos de idade, sabe? É muito, muito bom de bola. O Dieguinho também, assim, são pessoas exemplares, né? Eu acho que quando você tem esse tipo de jogador dentro do elenco, a vontade de torcer para o time é ainda maior, porque não é um cara que vai causar polêmica em bastidor, não vai ficar fazendo corpo mole, ou de cara feia com um jogador aqui ou ali, ou até mesmo com um dirigente e a comissão técnica. Então é um tipo de jogador que a gente gosta de acompanhar, gosta de torcer, e quando está no clube da gente, né, é ainda melhor. Então muito legal, gostei demais dessa informação e vamos torcer para essa continuidade do jogador. Ainda não tive, inclusive já perguntei para o meu parceiro lá, né, o Periquito Brisado, a respeito do valor da sua multa rescisória, tanto a atual quanto a caso, né, venha a renovar em definitivo com o Goiás até 2026, qual seria, e também juntamente com o seu valor salarial. Hoje não tem essa informação exata, mas eu duvido muito que o Dieguinho receba mais do que 50 mil reais mensais no Goiás, tá? Eu tenho até que checar essa informação direitinho, mas no ano passado você pode cravar aí que o Dieguinho chegou ganhando muito pouco, só como uma aposta mesmo no Goiás para a Série B, né, no Campeonato Brasileiro. E aí sim, com essa sua renovação, não vai achando que todo jogador que estende o contrato com o Goiás já vai ganhando 100, 150 mil, foi a época disso, né, lá em 2020. Então o Dieguinho possivelmente tendo essa sua renovação de contrato por mais 3 anos, ele que vem ajudando demais o Goiás nesse ano, né, 43 partidas, números ruins, se o cara olhar de longe, 1 gol marcado e 4 assistências, nem parece tudo isso, né? Mas o que o Dieguinho faz dentro de campo, poderia ter 10 gols e 20 assistências, que não teria contribuído tanto igual ele faz lá naquela parte de construção de jogo, onde muita gente nem está ligando muito, mas para quem assiste o jogo ali, entende essas funções, né, da saída de bola, da marcação, até mesmo na criação de jogadas individuais, é um cara fundamental. No Brasileirão, 25 atuações, 1 gol marcado e 3 assistências, inclusive marcou o seu primeiro gol, né, contra o Flamengo ainda nessas últimas rodadas. Dieguinho que iniciou no Goiás ainda como um ponta direita, né, lá na Série B do ano passado, ainda durante aquela competição chegou a fazer outras funções, como meia direita, um segundo volante, lateral direito, e nessa Série A do Brasileirão, além de todas essas posições que eu já comentei, ele já jogou de lateral esquerdo e também de meia esquerda, né? Um cara assim que é incrível, né? O Dieguinho em nenhuma posição que colocou ele jogou mal. Eu acho que inclusive o pior jogo dele, entre aspas, nessa Série A do Brasileirão, foi nessa última rodada contra o Botafogo, porque o time não conseguiu criar lá no lado esquerdo, mas está muito longe de ser uma atuação péssima, né? Acho que a nota dele naquele jogo eu daria mais ou menos um 6,5, né? Então isso está bem longe, é aquele jogador que dificilmente vai ser o principal destaque do time em uma partida, seja ela com vitória, derrota ou empate, mas sempre tem aquela nota 7, 7,5 na sua avaliação, muito constante, né? O seu futebol impressionante pela sua primeira Série A do Campeonato Brasileiro, certamente chegará no ano que vem ainda mais experiente e assim esperamos, né, ainda melhor de bola. Na Série B do ano passado, também números discretos, mas muito bom no coletivo, né? 32 partidas e 1 assistência, e é uma característica geral desses jogadores do Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa renovação do Dieguinho, se faz justiça, e também desses jogadores em geral, né? Peguei aqui uma lista, né, dos atletas que tem contrato para o ano que vem, quem você renovaria, quem você deixaria de lado, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu comentário para ajudar dentro do nosso engajamento aqui no YouTube, e também conferir o nosso canal reserva, né, o Cortes do Goiás News, que vai estar aqui embaixo na descrição, assim também como o link nosso apoiador do vídeo de hoje. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!